Cara, vida adulta, você não, Mari não. Maria Vec aqui. Hoje eu vou fazer um tema muito diferente da vida adulta. Na verdade, eu vou falar sobre cinema, que é uma das coisas que eu amo. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu tava conversando sobre Era Uma Vez em Hollywood com alguns amigos. E muitos ficaram confusos com várias partes do filme, com razão, porque a gente não tem todas as informações. Então eu vou falar um pouquinho do que eu sei sobre Charles Manson e Era Uma Vez em Hollywood pra você olhar de outra forma o filme. Eu sei que já passou muito do Oscar, eu talvez esteja um pouco atrasada, mas como eu tive essa semana só essa conversa, eu tive essa ideia, eu vou fazer mesmo assim. O filme, ele se passa numa época de Hollywood, né, que aconteceu algo muito grave, né, o assassinato da Sharon Tate, e os detalhes desse assassinato são importantes para você pegar algumas referências ali no filme e você entender. E eu já tinha visto uma matéria sobre esses detalhes sobre Charles Manson, que é uma das histórias ali que estão ali no meio do filme, apesar de não focar nele. Charles Manson é importante vocês saberem por quê. Porque ele aparece no filme muito rapidamente, mas todo o desenrolar final da história tem a ver com a história dele. O Charles Manson, ele era não é um serial killer, eu já ouvi falar isso, mas ele não chegou a matar ninguém, pelo menos ninguém comprovou isso. Mas ele era um homem problemático. Desde pequeno ele foi para reformatório, ele foi preso 3 vezes antes de virar o Charles Manson. Ao sair da prisão pela 3ª vez, ele se mudou de São Francisco e foi rumo a Hollywood, a Los Angeles, e foi recrutando pessoas para esse grupo que ele estava criando, que era um grupo de hippies, né? Grupo para ser livre, para você ser quem você quiser, sem regras. Então isso atraiu muitos jovens, muitos jovens menores de idade, inclusive. Então eu ouvi falar assim, ai nossa, mas no filme Era Uma Vez em Hollywood mostra os hippies de uma forma muito pejorativa e tal, mas na verdade o filme retrata exatamente como era o grupo de Charles Manson. O grupo que ficou conhecido também como Família Manson era um grupo, no seu auge foram 100 pessoas que viviam juntas, eles usavam muitas drogas, e aí teve até uma reportagem no Fantástico que mostra a Snake, que aparece no filme Era Uma Vez em Hollywood, e a Snake, ela tem esse apelido porque na época ela usava muita droga e também ficava dias e dias sem comer. Eles faziam esse jejum muitas vezes e aí ela começou a alucinar que ela era uma cobra. E aí esse virou o apelido dela. Então o filme traz realmente pontos da realidade. O Leonardo DiCaprio não é um personagem que existe, mas a Sharon Tate, que é a Margot Robbie, ela existiu. Então o que aconteceu com o grupo do Charles Manson? Eles moravam realmente naquele rancho, né, daquele set, que era um set de filmagens de filmes de Velho Oeste, que foi abandonado quando esses filmes começaram a cair, a não serem mais produzidos. E aí eles moravam nesse rancho, como mostra no filme. O Charles Manson não tá nessa hora, mas o Charles Manson aparece na parte em que ele toca a campainha da casa do Polanski, que é o marido da Margot Robbie, que é a Sharon Tate. E o que tem a ver o Charles Manson e esse grupo, essa seita, com toda a história do Era Uma Vez em Hollywood? A gente tem que voltar um pouco pra saber quais eram as intenções do grupo e tudo mais. O Charles Manson, ele queria ser músico. Ele aprendeu na prisão a tocar guitarra e tal. E ele foi pra Hollywood exatamente pra isso, pra Los Angeles, né? Pra tentar desenvolver a carreira artística dele. E não conseguiu, não foi pra frente. Ele achava que ele era o próximo John Lennon. E a relação dele com a música era tão forte que quando os Beatles lançaram o White Album deles, que tinha a música Helter Skelter, ele tinha certeza que ele tinha percebido uma mensagem subliminar nessa música, que ele começou a passar pra frente do grupo dele, pra seita dele, que era que existiria uma guerra racial entre brancos e negros, né? E os negros, eles ganhariam essa guerra e só a família Manson, aquele grupo que estava lá naquela seita, sobreviveria. E aí ele foi falando isso pro grupo e até que foi passando tempo e nada acontecia. Inclusive os Beatles negaram toda essa teoria dele, mas essa guerra não estava acontecendo, nada estava surgindo.
E aí ele começou a falar, então nós temos que começar essa guerra. É a nossa missão começar isso. E aí ele começou a mandar o grupo dele invadir algumas casas e cometer alguns assassinatos. Eles iam para casas de pessoas ricas em Los Angeles e começaram a cometer esses crimes, esses assassinatos e tentar culpar grupos de militância negra. Então eles tentaram culpar o grupo do Panteras Negras, que era um grupo militância negra famoso antigamente. E o final de tudo foi o assassinato da Sharon Tate e alguns amigos, que eles invadiram a casa da Sharon Tate, que eles sabiam onde era porque ele já tinha tocado a campainha, e isso aparece no filme. Ele tinha tocado a campainha lá porque lá era a casa de um músico famoso. Não sei se ele era músico ou se ele era da indústria. Era um homem da indústria fonográfica de lá dos Estados Unidos que morava lá, mas ele já tinha se mudado. Então, quando ele foi tocar na campainha pra mostrar o trabalho dele de música, o cara que ele procurava não estava mais lá. Mas ele descobriu que a Sharon Tate e o Polanski moravam lá. E aí, em uma desses comandos dele para assassinar pessoas ricas, ele mandou um grupo deles ir até a casa do Polanski. O Polanski estava viajando, mas a Sharon Tate estava lá grávida com alguns amigos. E aí eles assassinaram a facadas, todos eles. Foi um crime brutal que repercutiu muito nos Estados Unidos e no mundo, né? Mas isso é uma história muito forte lá, porque até uma entrevista, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio comentaram que os hippies eram vistos muito como paz e amor, contra a guerra, drogas, uhul. E esse foi o momento em que quebrou essa ideia, né, do hippie, paz e amor, porque eles eram um grupo de hippies e eles eram um grupo de hippies brutais, né, porque eles assassinaram várias pessoas. Então, o Charles Manson em si não assassinou ninguém provou isso, mas ele foi preso por aliciar todas essas pessoas, que eram muitas menores de idade. Ele morreu na cadeia. Inclusive, ele morreu na cadeia com a suástica de Hitler aqui do nazismo na testa. Então o cara era muito louco, né, gente? Mas eu acho que isso é importante você saber esses detalhes, porque no filme, se você não sabe isso, você fica meio confuso. Por exemplo, tem uma hora que o Brad Pitt vai no rancho, e aí, essa hora, você fica muito tenso. Se você sabe que o rancho é o rancho da seita do Charles Manson. E aí você espera encontrar o Charles Manson ali e tal. Aqui eles não encontram, mas tem ali uma pequena desavença com a galera do rancho. E quando o Charles Manson aparece tocando a campainha, se você já sabe quem é, você já fica tenso. Por quê? Porque tem a Sharon Tate no filme. Cuidado com o spoiler que eu vou falar. Mas tem a Sharon Tate no filme e tem o Charles Manson. Ou seja, você imagina que o final vai ser trágico. E o filme mostra de outra forma. O Tarantino faz como ele fez lá em Bastardos Inglórios. Ele muda todo o final da história que realmente aconteceu e ele faz meio que uma vingança, né? Então, e acho que aquela cena que chega chegam o grupo do Charles Manson ali no condomínio que o personagem do Leonardo DiCaprio mora, que ele é vizinho da Sharon Tate. Quando o grupo tá indo pra lá, você já fica tenso, achando que vai acontecer a morte da Sharon Tate. E não, e ali, na verdade, eles invadem a casa do ator, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, e aí acontece todas aquelas mortes, na verdade, as mortes do grupo do Charles Manson. Então, ele faz essa reviravolta, e aí é aquela vingança. Então, se você sabe o que aconteceu de verdade, você fica até feliz com toda aquela tragédia ali no final, porque ele mudou a história. Mas nos Estados Unidos, essa história é muito forte. Então, eles falam isso na reportagem que eles deram pro Fantástico, e todo mundo conhece Charles Manson. Inclusive, na série Mindhunter, o Charles Manson, na segunda temporada, é entrevistado. E aí ele ainda dá o livro dele e autografa pro cara, e o cara fica meio, nossa, tipo, impactado, porque ele tava entrevistando o Charles Manson. O Charles Manson, ele era uma lenda, né? E nos Estados Unidos tem um pouco disso, de você colocar pessoas muito loucas, serial killers e etc., num pedestal mais ou menos, assim, de lenda, no sentido de, parece uma história fantasiosa, e eles criam ali. Tem gente que se inspira nesses caras, e é muito louco isso, eu acho muito errado. Inclusive, o Fantástico mostrou que as pessoas faziam um tour por onde o grupo do Charles Manson passou.
no dia da morte da Sharon Tate. Ou seja, gente, isso é muito doentio, né? Estados Unidos melhorem. E na parte da Sharon Tate indo no cinema, ela vê a Margot Robbie indo no cinema, né, como Sharon Tate no filme, ela vê a Sharon Tate de verdade no filme, no telão. Então, até tem gente que não sabia que era Sharon Tate, falou, mas a Margot Robbie tá diferente na tela do cinema. Mas não, é porque realmente é a Sharon Tate ali. O último detalhe que não tem nada a ver com Charles Manson é o Bruce Lee, que a família fala, parece que a família do Bruce Lee não gostou muito do personagem dele ali aparecendo naquela luta entre o Brad Pitt e o Bruce Lee. Mas naquele momento eu já senti que o final seria uma coisa bem diferente e que o Brad Pitt ele ia ter uma importância ali. E aquela cena mostra como o Brad Pitt era muito bom naquilo que ele fazia, na luta e etc. Porque o Bruce Lee era visto como imbatível. Inclusive o Tarantino é fã do Bruce Lee. Então, se o Bruce Lee foi derrotado, quer dizer que aquele outro personagem, ele era muito bom naquilo que ele tá fazendo, é muito bom em lutas e etc. Então, justifica aquele final dele derrotar todos aqueles integrantes do grupo Manson com facilidade. Enfim, é isso. Eu acho que eu contei mais ou menos o que eu já sabia. Se você sabe de mais algum detalhe que eu não tô sabendo, me fala, que eu adoro saber esses detalhes sobre filmes, eu adoro pesquisar significados e muitas coisas que a gente não entende porque a gente não tem todas as referências mesmo. Aproveita que você já tá aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo e manda pra aquele amigo que não entendeu nada do filme. Espero que ajude alguém. Mas é isso. Um beijo.